analisa, né, a situação que nós vivemos e o que o senhor tem ouvido dos empresários de perspectiva para 2021, tendo em vista também que a gente sabe que pesa a eleição americana e a nova conjuntura das eleições pelo país. Virginia, acho que existe uma expectativa de que essa pandemia, as medidas tomadas com relação a ela, gerem um amadurecimento, né? Gerem uma convicção acerca da importância da iniciativa privada para toda a sociedade. Eu acho que as medidas do coronavírus, eu não quero aqui entrar em méritos, se corretas ou não, elas criaram um impacto muito evidente, na vida empresarial, e isso trouxe reflexos percebidos na prática que permitem que nós tenhamos uma oportunidade única de amadurecimento com relação à sociedade, com relação à iniciativa privada, para reconhecer efetivamente o empresário como um grande condutor do desenvolvimento, do bem-estar social. Então, eu acho que cada lição que se aprende, no sentido de que haja um aprimoramento das relações, da concepção do papel de cada um na sociedade, pode ser visto como algo muito positivo. Pode soar até estranho se falar, num momento de tanto sofrimento, de tanta preocupação, se falar em algo positivo. Mas eu sigo a filosofia estoica e eu entendo que cada momento ele tem um aprendizado muito valioso. Então, que nós possamos ver esse ano de 2020 como um aprendizado valoroso para que a gente possa reconhecer o papel do empresário na sociedade e, com isso, a partir dessa concepção, construir um ambiente de negócios favorável ao desenvolvimento social que, invariavelmente, parte do empresário. Empresário Paulo Normando, sua análise da situação colocada pelo Dr. Marcos Cardoso, desse momento que passamos e o que advém em relação, como ele falou, da valorização que o empresário precisa cada vez ter mais, a sua posição importante no mercado, determinante, né, na economia, e de como você analisou a situação que o empresariado ficou, né, nessa pandemia toda, tendo em vista que o executivo pintou e bordou, né? Assim, Paulo? Está tudo ainda muito no presente. Como nós estamos analisando, né? É impressionante como esses próximos 30 dias, praticamente, que falta para terminar o ano, parece ainda ser uma eternidade pelas surpresas diárias que nós estamos tendo, né? Da economia a nível global, da economia a nível local e também vinculado, primeiramente, claro, à saúde. Mas aquele negócio, temos todos que acreditar que o que não me mata me fortalece. Então, nós temos que ser fortalecidos todos desse processo, mais maduros, né? E, na verdade, está um agridoce esse ano, né? Começou doce, ficou ali meio salgado, apimentado, e nós estamos tentando, né, botar doce de novo aí na economia. Mas vamos lá, vai dar certo. Vamos lá, né? Ângelos, para você está agridoce ou está mais doce? Porque o segmento PET foi um dos que faturou muito na pandemia. Então, acho que para você está mais doce, né? Eu adorei a analogia aí, né, do agridoce, mas assim, o mercado PET ele teve uma ascensão muito grande, né? Eu considero ele bem doce, né, mas que teve uma evolução, um aprimoramento em relação até à condução, né? As empresas tiveram que se adaptar de uma forma muito rápida e isso trouxe uma evolução para o negócio PET ser mais formal, ser mais profissionalizado, né? Então, isso foi interessante porque a gente teve uma demanda muito, muito grande do mercado, né? A colocação de animais no mercado foi uma necessidade, o abastecimento, o cuidado que os tutores tiveram com os seus animais nesse período. Então, tudo isso foi algo que aumentou e que talvez nós, como empresários, não estivéssemos preparados para atender toda essa demanda, né? Mas, graças a Deus, foi doce e eu espero que 2021 continue também doce, né? Então, bem. Doutor Pedro, a sua especialidade é a área imobiliária, né? E aí é um jovem advogado, mas já tem muitos anos atuando, né, desde o início com essa área. Essa é uma área também que está bem fortalecida, as medidas do governo federal e tudo que houve, né, está em franca ascensão. Qual é a perspectiva para 2021? Virgínia, o segmento imobiliário sofreu, assim como os demais segmentos da economia, com a pandemia.
e ali no início do ano, nós tínhamos muitas dúvidas de como o mercado reagiria frente a tudo que estava acontecendo. Então, o primeiro baque no mercado imobiliário foi a inadimplência, assim como outros segmentos. Em março, abril, nós experimentamos uma inadimplência próxima da casa dos 60%, 70%. Mas, curiosamente, a partir de maio, nós começamos a observar uma retomada no aquecimento desse setor, impulsionado por alguns economistas, segundo eles, pelas medidas adotadas tanto de reaquecimento da economia, as parcerias que a legislação trouxe entre o poder público e o poder privado para enfrentar essas dificuldades, e também a renda, que por mais que tenha diminuído, e o emprego, né, essa renda foi um pouco implementada por essas políticas, de modo que a partir de maio a gente verificou uma queda da inadimplência, o setor imobiliário, com a retomada das atividades, voltou a crescer, principalmente impulsionado pela taxa Selic em seus menores índices, o que tornou o crédito imobiliário também com juros baixos e bastante acessível para o consumidor. Então, houve essa queda, mas ela conseguiu o segmento retomar a partir de junho e julho. E a perspectiva para o ano que vem, a gente ainda tem uma certa dúvida, óbvio, um certo receio, porque a gente não sabe como a pandemia ainda não acabou. A gente tem expectativa de que as vacinas cheguem, já estão chegando, e que a gente consiga superar. Mas existe um grupo de investidores imobiliários internacional, né, o grupo ICA, que o representante deles aqui no Brasil, o Antônio Carlos Ferreira Rosa, numa entrevista concedida para a revista Infomoney, ele diz o seguinte, que o Brasil, o investidor já aprendeu a lidar com o mercado imobiliário brasileiro. É onde um mercado que você deve comprar, desenvolver e fechar o jornal. E aguardar as informações, o andamento da economia, porque o Brasil ele tem essas sazonalidades, né? Nós estamos vivendo um momento de crise difícil que está sendo vivido no mundo todo, mas a expectativa para essas empresas é que a partir de 2021 exista sim uma ascensão aí. Se a gente não tiver um intempérie maior provocado pela pandemia, o que acredita-se que não, porque, de um modo geral, nós aprendemos a conviver com a pandemia de Covid-19 e a expectativa é que as vacinas cheguem e a gente possa retomar o mercado imobiliário em sua franca ascensão. Que bom, perspectiva então positiva. Doutor Marcos Cardoso, puxando um pouco da fala do doutor Pedro, a gente vê que o governo federal, né, cada dia que passa, vai enxugar mais o dinheiro que jogou no mercado com o auxílio esse tempo todo, né? Como é que o senhor acha que a economia deve se comportar? E outro detalhe, que eu sei que a gente sempre conversa nos bastidores, eu queria que o senhor falasse a sua análise dessa ingerência grande da política na saúde. Se em 2021 isso continuar, como é que a gente pode ficar, né? Com relação ao auxílio emergencial, efetivamente ele serviu para impulsionar alguns setores da economia. A gente pode citar, tipo de exemplo, supermercados, farmácias, o comércio e construção civil, mas ele impõe também um desafio enorme para os setores que são de maior relevância econômica, que no caso é a indústria e o comércio de mais alta escala. Principalmente por quê? Porque como é um incentivo provisório, ele não permite que o empresário se sinta confortável realizar investimentos de médio e longo prazo. Então, apesar de ser algo realmente necessário para o momento em que se resolveu paralisar uma série de atividades e, com isso, compensar a população e atribuir à população a renda mínima por esse período, deve ser visto realmente como algo transitório. O que se deve efetivamente fazer, aí já entrando na sua segunda questão, é permitir que haja uma menor intervenção do Estado na economia e as intervenções que o Estado realiza sejam para fomentar a economia. É sempre bom reforçar que o Estado não produz riquezas. O Estado distribui as riquezas que ele taxa. Então, quem produz as riquezas sempre são os empresários do setor privado. O Estado utiliza, através das prerrogativas constitucionais que são atribuídas a ele,
a possibilidade de taxar o setor privado, e esses recursos são distribuídos para a população através de serviços públicos, principalmente. Mas, repito, o principal, no meu entendimento, a principal perspectiva com relação à sua pergunta de intervenção no Estado é que isso se atenue drasticamente e que se permita que o setor privado assuma a sua função. E eu quero até reforçar um aspecto importantíssimo, que é a desburocratização da iniciativa privada. Os entraves burocráticos que são impostos à iniciativa privada, juntamente com a alta incidência de tributos, isso representa um desestímulo que atrapalha o desenvolvimento nacional. Então, a minha visão, até mesmo com base nas lições que a gente deve ter aprendido com algo tão drástico como a gente viveu em 2020, é que em 2021 a gente observe isso, uma desburocratização, uma maior exoneração tributária, para que o setor privado possa exercer o seu papel num país tão rico como o Brasil. O que o senhor está falando aí é o protagonismo da iniciativa privada, viu, Paulo? O que o doutor Marcos coloca é uma bandeira que eu acho que é fundamental para o Brasil, concorda? É positivo. Só uma deixa que o Ângelo falou, negócio dos animais, não deixe na mão que ele deu as patas, né, os animais. Uma vez terminando essa pandemia, não devolva, não abandone os animais que foram tão companheiros nesse momento de muita gente. Então, voltando aqui à pergunta, realmente tudo passa pelo esse processo das reformas, mas a maior reforma para o empresariado, na minha opinião, além de, claro, a reforma tributária, as reformas administrativas, é a reforma intraempreendedor, ou seja, a reforma dentro da sua empresa. Você tem que ver todas as gestões, a gestão de compra, aquele parceiro fornecedor que realmente está entregando o produto, não por falta de profissionalismo, é por falta, muitas vezes, da matéria-prima. Você tem que ver o setor de vendas, né, a sua margem de lucro também, porque muitas das vezes faturar uma coisa, lucrar é outra. Tem empresas passando dificuldade vendendo mais, porque a lucratividade, nessa competitividade, muitas vezes até pela online, pela internet, fica tão agressiva que você esquece até de ter lucro. E você fica até se questionando. Então, é um momento de realmente se reinventar, valorizar demais a sua equipe, porque o nome desse programa é Gente e Negócio. Não existe negócio sem gente. Não existe. Tudo passa, pode ter tecnologia, pode ter tudo, mas você tem que valorizar as pessoas que estão trabalhando com você. Então, o financeiro, mais do que nunca, eu já uma vez já frisei isso aqui, é o lastro de uma empresa nesse momento, é o fluxo de caixa, porque nós não sabemos se vai ter ainda dinheiro na praça de imediato disponível. Então, temos que... Está sendo um aprendizado muito bom, está sendo uma mudança excelente para que realmente façamos as mudanças internas. Ok? Compreendo, Paulo. Agora é o seguinte, minha gente, o que eu estou colocando aqui, que eu acho que é uma linha de raciocínio que o doutor Marcos falou, que eu vim já falando com muitos amigos empresários esse tempo todo, essa questão do protagonismo empresarial que ele levantou, é mais ou menos assim, sendo bastante clara, essa dependência muito grande dessa economia patriarcal que tem o Brasil, do empresariado, da população, não ficar tão refém das decisões políticas, assim. Nós ficamos numa situação muito... O empresariado se ressentiu muito, né? E a população, tanto que, em alguns casos, a resposta nas urnas veio de forma avassaladora, né? Reféns mesmo das decisões políticas, e a população muitas vezes não concordando com o que foi feito, né? Porque sabes que é uma pandemia, sabes que se tem a questão da saúde, sabes que é tudo muito novo, mas o cidadão precisava ter o prato de comida, precisava ter o dinheiro para o transporte, o dinheiro para se alimentar, para comprar remédio. E aí, acho que o que todo mundo parou para refletir é que ficamos de mãos e pés atados e que o Brasil é todo tomado pelos políticos. Então, queria que cada um falasse um pouco sobre isso, começar pelo doutor Marcos. Eu tenho realmente, eu preciso confessar isso, uma visão liberal, conservadora. Isso é uma coisa que eu gosto muito de deixar claro, né? Sim. Nessa minha visão, eu tento muito, acho que
um grande político mundial, não vou me recordar o nome agora, mas referenciado pelo Roberto Campos, ele falou que existem 3 tipos de pessoas. As pessoas que se esforçam para ser inteligentes, que aprendem com os erros dos outros. Os medíocres, que aprendem com seus erros. E os idiotas, que não aprendem de forma nenhuma, né? Então, assim, eu acho que a gente tem que aprender com os erros dos outros. E eu não consigo ver na história mundial nenhum exemplo de evolução de uma sociedade que não pelo liberalismo, que não pelo incentivo à iniciativa privada. Então, eu estou disposto sempre ao diálogo e a mudar minha posição. Se alguém me mostrar algum caso concreto de alguma sociedade que evoluiu com concentração de poder no mão do Estado, eu posso rever isso. Então, assim, na hora que você tem um ano em que você tem a iniciativa privada totalmente controlada pelo Estado, logicamente que me gera uma esperança enorme de que isso seja um exemplo para que a gente não cometa esse erro de novo. Então, é o que eu posso dizer. De nenhuma forma eu quero negar a importância do Estado. Em nenhum momento eu quero negar essa entidade que representa o interesse público, mas que haja uma delimitação clara de papéis em que você tem o reconhecimento da iniciativa privada, da geração de emprego e renda, e também da iniciativa, mas sem uma imersão, sem uma invasão nos papéis, que eu acho que isso marcou muito 2020. A gente estava diante de uma situação em que o Estado determinava quais atividades deveriam funcionar. Então, e nós possamos aprender com essa experiência. Falei anteriormente, até Paulo reforçou essa questão de aprender em todas as situações, eu concordo. E a nossa esperança é essa, né, gente? É sempre um eterno do verbo esperançar, né? E está sempre esperando melhoras. Então, que num momento tão drástico como esse, a gente possa ter a inteligência de extrair um futuro melhor, né? Com certeza. Paulo, isso que a gente já está fazendo uma rodada final para ir para o final da entrevista, isso que o doutor Marcos falou é muito pertinente quando a gente imagina o seguinte, teve uma época da pandemia que eu me lembro que a gente estava até com medo das próprias casas serem invadidas, do poder público dizer, não, posso entrar em qualquer casa, e porque pode ter suspeita de Covid, essas coisas, quer dizer, até a inviolabilidade do lar foi algo que a gente ficou assustado, não sei se vocês se lembram disso, em Paulo. Então, dentro desse contexto, aqui eu acho que as palavras do Tomás são muito relevantes, né? Eu concordo plenamente com o doutor Márcio. A economia liberal deixa a oferta e a procura acontecer, não regulamentar no que for necessário. Mas nesse país dizem que se nós conseguirmos empreender aqui, a gente consegue empreender em qualquer lugar do mundo. Por quê? É uma das maiores cargas tributárias, é a nossa. Não vou dizer que é a maior. Em outros países, nós temos uma carga tributária até parecida. Mas a diferença é que lá tem um retorno social realmente na segurança, na educação, na saúde. Mas aqui nós não temos. Nós temos que pagar toda essa carga tributária e ainda somos obrigados a ter um plano de saúde privado. Temos, muitas das vezes, quem é possível colocar no ensino privado também, porque fica a desejar. Então, segurança privada, quando não tem necessidade, tem que contratar também, porque a segurança pública não funciona, né? Então, são todos esses detalhes, não estou me referindo a coisa a nível estadual, né? Estou falando, é uma conjuntura de muitos e muitos anos que já faz parte do DNA do brasileiro ficar refém do poder público de uma maneira que sufoca. É como tem mais ou menos aquele negócio, todo mundo, os políticos têm que ir para Brasília com pires na mão, né? Que é o que estão querendo trazer isso mais a nível de municipalizar a independência dos municípios para que a economia realmente local venha a gerir isso melhor. Isso aí é. É uma situação que a gente está vendo, falando de 2021. Então, eu acho que um debate como esse é muito produtivo. Vou já chamando os dois, o doutor Pedro e o empresário Ângelo Souza, no sentido de que é uma reflexão que a gente está deixando aqui, o debate é muito produtivo. Por quê? Porque as pessoas sabem que existe isso, mas elas não estão parando para analisar que precisa se fazer coisas diferentes ano que vem, atitudes diferentes para que as coisas caminhem, porque senão nós vamos voltar a um status
que nós tivemos na pandemia, de as coisas ficarem como estão para sempre no Brasil, nessa condição que nós temos aí, né, de um monopólio estatal em cima do IV, da população, etc., né, doutor Pedro? Perfeito, Virgínia. O Brasil, por ser uma economia liberal, tem no setor privado o grande fomentador da economia. A iniciativa privada se desdobra dentro de uma carga tributária excessiva, dentro de uma burocratização exacerbada, o que às vezes trava os negócios, né? E o Estado tem no seu papel, né, que desde os filósofos, começando por Adam Smith, do Estado mínimo, tem nessa figura a sua mão que deve intervir da forma mais superficial possível na economia, de acordo com as políticas liberais, né? O Estado mínimo, ele tem que intervir o mínimo suficiente para que a sociedade se desenvolva. E esse mínimo tem que ser feito de forma cirúrgica, de forma precisa e de forma eficiente. Esse ano a gente viveu um momento atípico, né? Essa pandemia trouxe novos hábitos, novos desafios. Não só a iniciativa privada tentou se desdobrar dessas novidades, como o Estado também tentou agir de alguma forma, tentar conciliar os extremos, né? Tanto os interesses privados como os interesses públicos, toda a sociedade, de um modo geral, tentando conciliar e, obviamente, evitando prejuízo maior que a morte, né? Claro que houveram várias discussões políticas, terminaram politizando em certos momentos o debate, mas, como eu disse anteriormente, nós aprendemos. O Estado, por mais que tenha errado, aprendeu. O segmento privado também, por mais que tenha errado em algum momento, aprendeu. E a perspectiva é que esses erros não sejam repetidos no ano de 2021. Que a iniciativa privada seja fomentada para que desenvolva a economia, para que o país possa retomar o seu crescimento e que o Estado atue da forma mínima mais eficiente, né? Tentando conciliar os interesses, fazendo com que nossa sociedade evolua de um modo geral. Então, perspectiva para 2021, acredito que o brasileiro está aprendendo alguma coisa, né, Ângelo? Isso mesmo, Virginia. Adorei o comentário do nosso colega falando da questão do liberalismo, né, econômico, da importância do profissional, do empresário dentro da economia. Nós sentimos que nós somos reféns disso, nós somos os empresários são os mal vistos pela sociedade, porque eles, teoricamente, eles são colocados como opressores, né? Mas nós viabilizamos muitos negócios. Eu acredito que muitos empresários gostariam de pagar um salário melhor para o seu colaborador, dar mais benefícios para o seu colaborador, mas a carga tributária muito alta, impedindo que nós possamos desenvolver isso e fazer com que a economia fomente, isso deixa a gente um pouco mais triste, né? Seria interessante demais se eu pudesse dar um salário melhor para o meu colaborador, ele ia ter mais poder de compra, o poder de compra ia gerar mais outro negócio, e isso ia ser uma roda que ia gerar livre e que a gente ia ter muito mais negócios produtivos, né? Um ponto interessante, Virginia, sobre a pandemia, que eu consegui perceber, é que a gente conseguiu olhar outras profissões, outros negócios dentro do meu negócio. Por exemplo, eu tive que me comunicar com uma forma mais clara com minha contabilidade. Eu tive que me comunicar com a forma mais clara com minha assessoria jurídica, né? E isso profissionalizou, isso fez com que a gente colocasse e tivesse a percepção de quão importante cada setor é nos negócios, né? E às vezes a gente coloca um negócio à toa, sem ter o acompanhamento, sem ter. Então, eu consegui perceber mais essa integração das áreas dentro de um negócio. Então, isso foi um grande ponto que eu percebi no meio da pandemia, né? E 2021, a preocupação que eu tenho apenas é a questão de abastecimento, né? Se fala muito que teremos dificuldade de abastecimento, como a gente teve agora em 2020, 2021 também.
Então, essa é a única preocupação que eu tenho em 2021. Mas a expectativa é que a gente... Essa preocupação, Ângelo, ainda está preocupante, né? Isso, os teus insumos vêm muitos de fora, né? Isso, muitos insumos, né? Principalmente vindo da Ásia. Então, assim, preocupa, né? Então, dentro de um setor que quer queira, quer não, da farmácia, farmacêutico, se fala muito disso, de falta, de a demanda muito grande, as indústrias não conseguirem atender. A gente teve dificuldade de comprar material porque não tinha embalagem. Então, teve esses problemas que se fala muito, né? E quer queira, quer não, a gente teve, por exemplo, a agropecuária, que foi o